para eu me organizar, né? Só para eu me organizar, todo mundo que sabe, menos o Christopher, que acha que a aula ao vivo é gravada, né, Christopher? Deve estar hoje por aí pagando mico de novo, né? Isso aí entrou para a história. Então é isso, jovens. Vamos começar a nossa aula de hoje, nosso encontro? Então vamos lá. Olha que cara lindo, velho. Mas que cara lindo. Química Fácil, professor Wagner Bertolini. Nós vamos dar início agora ao nosso curso. Química Fácil, assunto separação de misturas. Então dê uma olhadinha, que eu já trouxe aqui no nosso assunto separação de misturas, algumas imagenzinhas para discutir alguns aspectos com vocês. Já vai guardando isso, que o sistema, quando tem uma única fase, ele é um material homogêneo. A mistura que tem uma única fase é uma mistura homogênea, que popularmente é chamada de solução. Só que antes disso, o que eu vou fazer com vocês, eu vou introduzir um pouquinho, tá bom? Não se assustem não. Eu vou introduzir só um pouquinho, o que eu chamo aqui de aspectos iniciais. Então vamos lá, acompanha aqui comigo. Nós vamos colocar aqui, ó, conceitos iniciais. Conceitos iniciais. Eu já gostaria que vocês pensassem, deixa eu só arrumar aqui. Eu gostaria que vocês já pensassem em alguns bisuzinhos que eu vou passar para vocês. São bisuraços mesmo, para você nunca mais errar. Tá bom? Nunca mais errar. Presta atenção. Já vou com o primeiro deles. Nós vamos ter duas situações, um parzinho e um parzinho. Duas situações aqui, ou seja, um parzinho para uma classificação. E duas aqui para uma outra classificação. Porque muita gente erra esses conceitos. É uma retomada antes da gente entrar em mistura, tá certo? Qual que é o nosso primeiro bizu? Eu vou colocar assim: toda vez que a banca te perguntar alguma coisa, quantos átomos tem, ela também pode te perguntar quantos elementos. Ela te dá um sistema e pergunta quantos átomos tem naquele sistema. Muitas vezes eles colocam desenhos com bolinhas, sabe? Que é para você, né, responder a essa indagação. Quantos átomos? Quantos elementos? Ela também pode colocar mais dois outros conceitos, que seriam esses aqui, ó. Quantas moléculas? Quantas moléculas? E quantas substâncias? Quantas substâncias? Portanto, a gente já vai começar a agrupar assim, ó. Átomo ou elemento. Átomo ou elemento. Substância e moléculas. O que você tem que guardar para cada um desses conceitos? É muito fácil. É muito fácil. Presta atenção. Toda vez que ele perguntar quantos átomos tem, você vai contar quantas bolinhas. Quantas bolinhas tem no sistema? Beleza? Nossa, professora, então, quando falar em átomo, eu vou pensar em bolinha? Sim. E quando ele perguntar elementos? Elementos, você vai pensar o seguinte, ó. Quantas, agora eu vou abrir aqui novamente aspas, bolinhas diferentes. Quantas bolinhas diferentes tem no sistema? Portanto, a palavra-chave para átomo é bolinha. A palavra-chave para elemento, repete bolinha, só que bolinhas diferentes. Estou fazendo uma prévia, daqui a pouco vou fazer uma demonstração para vocês. Um outro conceito, agora não é mais bolinhas. Agora, aqui, você vai contar quantos grupinhos, bolinhas ou grupinhos. Bolinha serve para átomo ou para elemento. Grupinhos para substância e moléculas. Querem ver? Então, moléculas, quantos grupinhos você tem? Agora, substâncias, quantos? Vamos abrir a chave aqui novamente. Grupinhos. Novamente você põe a palavra diferentes. Grupinhos diferentes. Opa, diferentes não. Diferentes. Quantos grupinhos diferentes tem no seu sistema?
Beleza? Daí, meus jovens, eu vou trazer para vocês aqui uma possibilidade de tentar ajudá-los. Por exemplo, ó, isso aqui é um átomo, tá bom? Essa bolinha amarela é um átomo. Esta outra bolinha cinza é um outro átomo. Esta bolinha vermelha, opa, cai não, tá aqui, seria um outro átomo. Quando eu falo bolinhas, bolinha, bolinha. Portanto, eu tenho aqui 3 bolinhas, eu tenho 3 átomos. Agora, aqui, essas bolinhas estão representadas por cores diferentes. Mas dê uma olhadinha aqui. Vamos pegar esse conjunto de bolinhas cinza, na cor cinza. Certo? Esse conjunto. Eu tenho uma bolinha, 2, 3, 4. Eu tenho 4 átomos. Só que existe uma coisa. Essas bolinhas são da mesma cor. E a gente vai trocar esse conceito, agora cor, por um outro conceito. Tem o mesmo número de prótons. Então, o número atômico é o que caracteriza esse conjunto de átomos. Se aqui fosse sódio, esse átomo tem 11 prótons, esse também, esse tem, esse tem. Então, um conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons caracteriza o que a gente chama de elemento químico. Então, essas bolinhas aqui cinzas representam um elemento químico, por exemplo, o sódio. Agora, eu tenho aqui bolinhas vermelhas. Essas bolinhas vermelhas, por exemplo, o oxigênio, teria uma outra quantidade de prótons que não 11. 11 caracteriza o sódio. Aqui, 8. 8 seria o número de prótons que identifica o elemento oxigênio. Então, eu tenho aqui, ó, um conjunto de átomos. Esses tracinhos aqui, fiquem tranquilos, porque representam as ligações que eles costumam fazer. Então, aqui eu tenho um conjunto de átomos. 1, 2, 3, 4 átomos. Característica comum a esses 4 átomos, ter o mesmo número de prótons. Se o número de prótons for 8, esse elemento é o oxigênio. A mesma coisa. Eu tenho aqui bolinhas azuis. Bolinhas azuis. Não cai sistema não, deixa em repouso aqui. Pronto. Bolinhas azuis. Esse conjunto de bolinhas azuis, 1 átomo, 2 átomos, 3 átomos, 4 átomos, 5 átomos, 6 átomos, 7 átomos. Esses 7 átomos representam um elemento químico. Supondo que aqui eles tivessem 18 prótons. Todos eles teriam 18 prótons no seu núcleo. Entenderam a diferença? Isto é a diferença entre átomos e elementos. Átomo é qualquer bolinha. Elemento é identificado pelo seu número de prótons presentes no núcleo. Esse conceito aparece muito, por incrível que pareça. É tão basal, mas ainda aparece muito nas provas da banca. Certo? Determinar número de prótons, determinar número de nêutrons, número de elétrons. É tranquilo, é só usar a regra da maisena. Certo? Você vai resolver pela maisena. Pediu prótons, nêutrons e elétrons, a maisena. Fala da maisena, mete o pau na maisena e que tá tudo certo. Professor, o que é maisena? A maisena. A maisena. A é Z mais N. A, número de massa. Z, número atômico, que corresponde ao número de prótons. Número de prótons. E N, número ou quantidade de nêutrons. Belezinha? Agora tem um detalhe. Nós temos 2 situações. Átomo neutro. O que acontece para um átomo neutro? Vamos colocar assim, ó, sem carga residual. O que isso quer dizer? Que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se o número de prótons for diferente do número de elétrons, ele se chama de íon. Aí nós temos 2 tipos de íon. Nós temos o cátion, e nós temos o ânion. O cátion é o cara que perde elétrons, e aí ele tem carga positiva. Lembra que positiva começa com P, porque o cara perdeu?
E agora lembra também, hein? O que acontece? Onde que entra o elétron? Ah, enfia no ânion. Muito bem. Aqui, ó, ele ganhou o elétron. Ganhou elétron ou elétrons. E ele tem carga negativa. Beleza? Essa aí já é nosso primeiro contato para a gente fortalecer esses conceitos. Porque nós vamos prosseguir. E você não pode prosseguir aí xoxão, né? Bambo. Vamos para mais um conceito. Mais um conceito. Muita gente erra isso. Muita gente erra isso. Substâncias e moléculas. Substâncias você vai contar grupinhos. Não importa se os grupinhos são iguais ou são diferentes. Substância você conta tudo que ele pôs ali. Cada aglomeraçãozinha, cada grupinho, você conta. E moléculas? Cada grupinho que for diferente do outro. Eu vou trazer isso mais adiante. Um outro conceito que você não pode errar. Não pode errar. Por exemplo, isto aqui é uma molécula, tá certo? Porque existe ligação entre os átomos. A partir do momento que eu ligo os átomos, eu tenho moléculas. Ah, nós temos os compostos iônicos que não são moléculas, né? São compostos iônicos. Mas muita gente chama de moléculas indistintivamente. Ele não está distinguindo. Portanto, tem a ligação entre os átomos, a gente tem molécula. Vocês estão vendo que esse grupinho é formado por só um tipo de átomo? Ou seja, melhor dizendo, só tem um tipo de elemento químico? Quando isso acontece, esta substância é classificada como substância simples. Substância simples. Mas nós poderíamos ter ligações entre diferentes elementos químicos. Olha aqui, entre diferentes elementos químicos. Fazendo rapidinho aqui só com 2, já é o suficiente. Esta molécula, única molécula, é um grupinho só, tem um elemento aqui e tem um elemento diferente. Portanto, essa substância ela se classifica como substância composta. Então, cuidado, pessoal. Quando você vai fazer a distinção entre, presta aqui, ó, substâncias. Substâncias. Elas podem ser simples ou compostas. Ou compostas. Quando que ela é simples? Quando você tiver um único elemento químico. Um único elemento químico. Por exemplo, H2, F2, Br2, né? Colocar aqui O2, entre outros, O3, beleza? Então, simples é único elemento. Quando ela é composta, quando ela for formada por mais de um elemento químico. Mais de um elemento químico. Daí, cara, nós podemos ter HCl, NaClO3, belezinha? Podemos ter H2SO4, C6H12O6. Isto aqui é uma molécula de uma substância composta. Isso aqui é uma substância composta. Composta por quem? Pelo H e pelo Cl. Portanto, você pode colocar na sua cabeça que a classificação de simples ou composta é a formação de cada grupinho. Eu vou colocar isso aqui, tá certo? Vou escrever isso aqui. Quando é simples ou composto, né? Quando você trabalha com a classificação de simples ou composta, você tem que analisar a composição de cada, eu vou usar o termo que eu usei lá, né? Grupinho. Beleza? Simples ou composta. Que é diferente de você ter um material classificado como substância pura ou mistura. Percebam a diferença. Aqui no material, o que você vai analisar? Você vai analisar os tipos de grupinhos. Tipos de grupinhos.
pura, um único tipo. Único tipo. Aqui também, né? Era um único elemento. Aqui é um único tipo de molécula. Vamos colocar aqui também essa ideia de molécula, por isso eu coloquei entre aspas, sendo válida para compostos iônicos também. Tá bom? Mistura. Presença de duas ou mais substâncias. Vamos colocar assim, ó, diferentes tipos de moléculas. Entenderam? Portanto, o que a gente pode já começar a brincar é que um material, ele pode ser classificado em puro ou mistura. O material, puro ou mistura. Puro, quando todas as moléculas forem idênticas. Deixa eu colocar um exemplo aqui para vocês. É que eu não tenho muitas bolinhas aqui do joguinho, né? Mas vejam. Se eu tivesse apenas moléculas desse tipo aqui, ó. Vamos supor que eu estou olhando para um sistema e eu tenho apenas moléculas que se repetem a essa aqui, várias dessas. Se todas as moléculas dentro do frasco forem iguais, substância pura. Agora, se ele perguntar para você, ela é uma substância, e aí independe se é pura ou não, tá? Se é pura ou se é mistura. Mas essa substância, ela é simples ou ela é composta? Essa aqui é simples. Sabe por que eu falei que independe? Porque eu posso ter moléculas dessas, por exemplo, junto com essas moléculas aqui. Se todas elas estiverem juntas, veja que nós já temos grupinhos diferentes. Então, a partir do momento que eu tenho dois tipos de grupinhos, vamos dizer assim, grupinhos diferentes, eu já tenho uma mistura. Agora, professor, o que é simples e o que é composto? Vamos pegar aqui, ó, uma ideia para você compreender o que é uma substância composta. Vejam, aqui eu tenho, por exemplo, um átomo de carbono. E o carbono tem que fazer 4 ligações. E aí, olha o que acontece. Eu vou colocar nessa estrutura essa bolinha preta que é carbono. Aí ela se liga com hidrogênio ou qualquer outra coisa, tá bom? Ó, aqui. Esta substância, ela é simples ou ela é composta? Ela é composta, porque tem esse tipo de elemento, tem átomos, esses átomos que representam um certo elemento, e tem esse átomo que representa um outro elemento. 2 elementos, substância composta. Professor, e se tiver 3? Composta. A partir de 2 já é composta, com 3, composta. Agora, quando tem 2 elementos, a gente pode usar um termo, e cuidado com esse termo, substância binária. Quando tem 3, ela é ternária, porque são 3 elementos na mesma estrutura. Tá bom? Tudo bem? Tudo tranquilinho? Olha, vocês tendo esses conceitos bem determinados na sua cabeça e bem esclarecidos, vai ficar muito fácil para a gente prosseguir e você não errar mais. E compreendendo simples e composta, pura e mistura, é basicamente o tema da aula de hoje. Eu tenho que chamar a atenção de um outro tópico, mas isso eu vou fazer daqui a pouquinho. Beleza? O que eu quero fazer agora é uma dinâmicazinha justamente com esses conceitos que eu passei. Eu vou agilizar, tá bom? Eu vou agilizar. Dê uma olhada aqui nesse sistema 1. Nesse sistema 1. Esta substância aqui, ó, sistema 1, vou chamar de sistema. Ele é uma mistura ou uma substância pura? Mistura ou substância pura? Você fala assim, nossa, esse grupinho 1 é igual esse aqui também. Que é igual esse grupinho também. Que é igual esse grupinho também. Então, os grupinhos são todos iguais. Logo, se trata de uma substância pura. Uma substância pura. Vamos para o sistema 2. Eu tenho esse grupinho, uma bolinha branca e uma preta.
Eu vou chamar esse grupinho de 1. Professor, esse aqui repete o 1? Repete. Professor, esse aqui repete o 1? Repete. Mas eu tenho esse grupinho que é diferente. Então vou chamar de 2. Aqui já dava para a gente dizer que é uma mistura. Porque você tem 2 tipos diferentes de grupinhos dentro do frasco. Mas vamos prosseguir. Esse aqui é uma repetição do 2. Isso aqui é uma repetição do 2. Isso é uma repetição do 2. Mas essa aqui é diferente das outras duas. Portanto, essa aqui repete o 3. Essa repete o 3. Esse sistema 2 é uma mistura. Beleza? E o sistema 3? Esse grupinho é formado por 3 bolinhas negras, pretas. Esse também. Então isso aqui é 1, aqui também é 1. Aqui também. Então aqui também é 1. Aqui também é 1. Portanto, aqui se trata de uma substância pura. Então nós definimos aqui o que é puro e o que é mistura. Tá bom? Pura ou mistura. Mas ele poderia perguntar, no sistema 1, 2 e 3, qual é a composição das moléculas? Então vejam, esta aqui, ela é formada, ó, aí você olha só um grupinho. Bolinhas brancas são 4. Bolinhas pretas, uma só. Então essa aqui, ela é composta. Eu acho que agora vai ficar mais claro. O sistema, você olha tudo, todo o conjunto. Pura você olha o conjunto. Pura ou mistura é o conjunto. Já simples ou composta, você olha cada grupinho. Olha aqui, ó. Composta. Olha aqui. Simples. Olha aqui. Simples. Olha aqui. Simples. Então o sistema é puro e a substância lá dentro, ela é simples. Aqui é uma mistura onde nós temos 3 substâncias. 2 simples e uma pura. Então vamos agilizar? Ó, esse grupinho é igual a esse, que é igual a esse. Então, olhando todo o sistema, é substância pura. B, nós temos átomos isolados. Só tem átomos do mesmo tipo de metal sódio. Então, é uma substância pura. Olha aqui, nós temos esse grupinho que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Substância pura. Se ele perguntasse aqui de que tipo, simples ou composta? Composta. Aqui, de que tipo? Composta. Certo? Composta. Aqui, ela é pura. Ela é pura. Né? Esse grupinho é igual a esse, que é igual a esse. Só que cada grupinho é sempre formado do mesmo jeito, por um único elemento químico. Portanto, ela é simples. Então, substância pura, de que tipo? Simples. Aqui, substância pura, composta. Aqui, todo mundo é igual, então é puro. Água pura. Substância pura. Beleza? E de que tipo? Composta. Portanto, meus caros, prestem bem atenção. Classificar substância pura ou mistura é o conjunto. Simples ou composta é cada grupinho. Tá legal? Então, esse conceito para a gente iniciar nossa aula. Mas eu trouxe mais um desafio. Então, vamos lá? Olha isso aqui, ó. Isso aqui tem quantos... Vamos colocar aqui quantos átomos? Vamos fazer aquele negócio? Átomos, elementos. Vamos fazer a nossa dinâmica. Átomos, elementos. Substâncias e moléculas. Vamos lá? Átomos. Quantas bolinhas? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bolinhas, 12 átomos. Quantos elementos? Quantas bolinhas são diferentes aqui? Nós temos essa bolinha representada aqui por 1, bolinha branca. Essa bolinha que eu vou chamar de 2. Esse aqui com xizinho, 3. Não temos mais nenhum tipo de bolinha diferente, 3. Agora ele pergunta quantas moléculas. Moléculas, grupinhos, grupinhos, grupinhos. Eu tenho 1 grupinho, 2 grupinhos, 3 grupinhos, 4 grupinhos, 5. 5. Dessas 5, quantas são substâncias diferentes? Esse aqui é o grupinho 1, esse aqui é o grupinho 2, esse grupinho é 3, esse grupinho é 4, esse grupinho é 5. Mas e se eu pusesse mais um aqui, tudo bolinhas brancas, seria uma repetição do 1. E nesse caso,
o número de substâncias, ele pode no máximo, presta atenção nesse bizu, o número de substâncias pode ser no máximo igual à quantidade de grupinhos, de moléculas. Não dá para ter mais substâncias do que moléculas, certo? Cada grupinho pode no máximo representar uma molécula. Se tiver repetição, aquele grupinho às vezes representa a mesma substância. Tá bom? Bom, meus caros, primeira parte da nossa aula, primeira parte do nosso encontro já foi para o vinagre. Nós vamos continuar e começar a ver as substâncias puras ou misturas. Beleza? Só que eu vou fazer isso daqui a pouco do nosso intervalo.